Bem-vindos a mais uma análise. Vamos mergulhar diretamente no assunto de hoje, porque o que temos aqui é uma verdadeira masterclass para quem estuda macroeconomia e para investidores de todos os níveis. Vamos dissecar o efeito dominó brutal que está, neste momento, a ameaçar a economia global, desde as tensões a escalar no Estreito de Hormuz até a um potencial e francamente surpreendente colapso do mercado da inteligência artificial. Não estamos perante um conflito geopolítico isolado, nada disso. É uma reação em cadeia mecânica e financeira implacável e vamos perceber porquê. O nosso roteiro para destrinçar esta crise é simples e direto. Primeiro, o impasse de Hormuz. Segundo, a dissuasão nuclear do Irão. Terceiro, o choque do petróleo e da inflação. Quarto, o paralelo com a bolha tecnológica. Quinto, o aviso de Bory. E, por fim, como garantir a preservação de capital. Ponto número 1. O impasse de Hormuz. Um ponto de estrangulamento geopolítico clássico. O gatilho para toda esta ameaça económica global começa num braço de ferro diplomático incrivelmente tenso, não é verdade? O regime iraniano colocou na mesa exigências que consideram ser linhas vermelhas intocáveis para uma janela de negociação de apenas 30 dias. O que é que eles pedem exatamente? O fim absoluto das hostilidades militares e o levantamento do bloqueio dos Estados Unidos aos seus portos. Mas não fica por aqui. Eles recusam categoricamente desmantelar as suas instalações nucleares e chegam a exigir a devolução garantida do seu urânio se as negociações falharem. Como devem calcular, a atual administração americana já veio a público classificar estas condições como totalmente inaceitáveis. Secção 2. A dissuasão nuclear do Irão, ou, em termos mais práticos, a sua grande estratégia de sobrevivência. Para percebermos exatamente por que motivo o regime iraniano nunca irá desmantelar as suas infraestruturas nucleares de livre vontade, temos de olhar para um conceito fascinante da política internacional, a doutrina da mão morta. O Irão inspirou-se naquelas recentes alterações constitucionais da Coreia do Norte e criou na prática um sistema automatizado de retaliação. Isto significa que se a liderança central for assassinada ou incapacitada num ataque, a resposta nuclear é lançada de forma completamente automática e independente. O arsenal deles não é apenas um conjunto de armas, é literalmente o seguro de vida máximo do regime para travar e dissuadir qualquer tipo de intervenção estrangeira. O que nos leva ao ponto 3, o choque do petróleo e da inflação. É aqui que atingimos o limite físico de tudo isto. É exatamente aqui que as conversas de salão diplomáticas acabam e a física pura toma o controle do mundo. Instituições financeiras de peso, como a JP Morgan, traçaram uma cronologia que é de prender a respiração. Vejam bem, se um conflito interromper o fornecimento global em fevereiro de 2026, a infraestrutura global de petróleo atinge um nível crítico de stress operacional logo a seguir, em junho. E em setembro? Em setembro deparamos com o colapso estrutural da rede. Já não estamos a falar de preços de mercado a subir ou a descer. Estamos a falar de uma paragem mecânica, onde a rede colapsa e o petróleo para de fluir. E há um número vital que temos todos de reter: 6.800.000 barris. Este volume específico representa o verdadeiro ponto de não retorno. A matemática é muito clara. Se o volume no sistema cair abaixo desta marca, os oleodutos perdem literalmente a pressão hidrostática. O crudo simplesmente deixa de ter força mecânica para circular pelas tubagens. E reparem, não é por falta de dinheiro nos mercados, é pura mecânica, o que força as refinarias ao encerramento sistemático em cadeia. Para colocar esta tempestade num contexto mais claro, os dados da Morgan Stanley são inacreditavelmente reveladores. Vamos comparar o cenário que teremos em 2026 com o choque energético que ocorreu na década de 90. As diferenças são brutais. Naquela época, tínhamos uma economia real mais fraca, os Estados Unidos eram importadores líquidos e as taxas de juros estavam a descer. E agora? O choque apanha uma economia fortíssima, fortemente alavancada pelo setor tecnológico. Os Estados Unidos são exportadores líquidos, sim, mas o grande problema é que estamos encurralados por taxas de juros muito, muito elevadas. Isto significa que a volatilidade atual seria infinitamente mais explosiva do que há 30 anos. Então, qual é a consequência imediata disto tudo na nossa vida real? Uma inflação completamente devastadora que nos atinge onde dói mais, nas prateleiras dos supermercados. Quando o petróleo ultrapassa a barreira dos $105 por barril, toda a cadeia de abastecimento alimentar colapsa. Já estamos a assistir ao início disto mesmo, com picos repentinos no índice de preços no consumidor na China e o custo de coisas básicas como os laticínios ou bens essenciais nos Estados Unidos a dispararem a olhos vistos. E isso leva-nos à secção 4, o paralelo com a bolha tecnológica. Basicamente estamos a montar o andaime. Pensem nisto desta forma. Este choque energético e a inflação gigante que o acompanha atuam como o alfinete perfeito, pronto a rebentar com um mercado tecnológico que está incrivelmente sobrevalorizado.
É quase impossível olhar para o frenesi de investimento atual em torno da infraestrutura de inteligência artificial e não ver um espelho assustador do crash do ano 2000. Lembram-se do crash das .com? Empresas internet a valerem fortunas astronómicas baseadas apenas em expectativas virtuais? Hoje em dia vemos a mesma coisa com a Nvidia, a Palantir e os massivos centros de dados para inteligência artificial. É um andame gigantesco. É brilhante, sem dúvida, mas corre o sério risco de ficar suspenso no ar, sem a base da economia física para o aguentar de pé. Entramos assim na secção 5, o aviso de Burry, a grande aposta no crash. O dinheiro institucional das grandes firmas já está a antecipar este terrível efeito dominó que começa no petróleo físico e acaba no colapso tecnológico digital. O notório investidor Michael Burry tem sido muito vocal em relação a isto, avisando que o mercado atual exibe exatamente as mesmas características tóxicas dos últimos meses da bolha do ano 2000. Segundo os dados, ele já assumiu posições curtas massivas contra grandes empresas de inteligência artificial. Basicamente, ele está a apostar na queda livre iminente de todo este setor. E reparem bem nisto, se o aviso de um investidor de elite não é suficiente para soar os alarmes, olhemos para os reguladores oficiais. 39%. Guardem este número. Esta é a quebra colossal projetada para os valores do imobiliário comercial nos cenários mais adversos dos testes de stress da Reserva Federal para 2026. Quando os próprios bancos centrais e o sistema financeiro começam a calibrar os seus protocolos de emergência para quedas destrutivas destas dimensões, o alerta institucional é grave. E finalmente chegamos à nossa sexta e última secção, preservação de capital, como de facto sobreviver à volatilidade. No mundo da macroeconomia avançada, apontar o dedo ao problema estrutural é apenas o passo número 1. O verdadeiro teste é conseguir executar uma gestão rigorosa do risco. Face à iminência desta tempestade, a prioridade para o investidor comum tem de mudar da especulação agressiva para a proteção absoluta do capital. Como o fazemos? Regra 1. O modelo de Warren Buffett, acumular reservas de liquidez agressivamente para poder aproveitar as oportunidades quando tudo vier abaixo. Regra 2. Ignorar completamente aqueles cursos especulativos que prometem autênticos milagres do dia para a noite. E regra 3. Preparar-nos mental e financeiramente para uma volatilidade de mercado altíssima e muito prolongada. O setor bancário já está a rever protocolos de falência. A paciência e a preservação vão ser os nossos maiores trunfos. Tudo isto conduz-nos a uma última questão, que é no fundo a conclusão crucial de toda esta análise. Esta crise interligada escancara uma realidade difícil de engolir. A nossa dourada riqueza digital e os nossos incríveis avanços em inteligência artificial continuam a ser prisioneiros da infraestrutura física. Estão dependentes das coisas pesadas e analógicas. Quando os oleodutos perdem a pressão e os geradores secam, os servidores mais avançados do mundo simplesmente desligam-se. Portanto, fica a provocação no ar. Num cenário onde a energia global paralisa, qual é, no final do dia, o verdadeiro valor de um portfólio de inteligência artificial? Pensem nisso.